Para o arquivo? Não, ele salva na internet, aí eu pego. Vai salvar no Coral? No Google Drive. Pessoal, bom dia. A gente vai estar iniciando aqui a nossa aula de hoje. Hoje eu tirei uma aula para fazer exercícios. Vou resolver os exercícios da plataforma com vocês, mostrando passo a passo, tá? Que daí a gente vai resolvendo agora. Bom, nós temos aqui o primeiro exemplo, como vocês podem estar vendo aí na tela. O primeiro exemplo diz o seguinte, ó, dados pontos A, B e C, deixa eu pegar aqui um retângulo, que vai ser melhor. Os dados A, B, C e D, tá? Ele dá aqui os pontos com as coordenadas. O A é o 2, 3, o B é o -1, 2, o C é o 6, 0 e o D é o -1. Considere as afirmações a seguir. A distância entre o ponto A e o ponto B é raiz quadrada de 10, tá? Nós vamos ver quantas são as verdadeiras. Como vocês podem ver no gabarito aqui, todas as afirmações são verdadeiras, tá? Mas a gente vai mostrar se elas são ou não. Então, a gente vai ter que começar a primeira afirmação, vou colocar aqui como primeira. Nós temos o seguinte, qual que é a distância do ponto A para o ponto B? É o que a gente vai calcular agora. A fórmula que a gente havia aprendido era o quê? Raiz quadrada, e aí eu coloco entre parênteses, x do ponto A menos x de B ao quadrado, mais y de A menos y de B ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar as alternativas aqui, não, as coordenadas, tá? E vou substituir aqui no parênteses. Quem que é o x de A? O x de A é 2 e o x de B é -1. Coloque entre parênteses. Mais y de A é 3, ó, 3 aqui, ó, 3, e o y de B é 2. Vai ficar 3 menos 2 ao quadrado. Tudo isso aqui dentro da raiz quadrada. Agora é só resolver o cálculo. 2 menos -1, isso aqui vai dar 2 mais 1 ao quadrado, mais 3 menos 2 dá 1. Então, fica 1 ao quadrado. E aí, vamos concluir aqui o cálculo. Então, a distância vai ser igual ao quê? 2 mais 1 dá 3, 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que é 1. Ora, 3 ao quadrado, 9. 9 mais 1, 10. Então, fica raiz de 10, tá? Finalizamos aí o cálculo, ou seja, a primeira é verdadeira, tá? Aí a gente tem que verificar a segunda afirmação e a terceira. Alguma dúvida, gente? Como calcula a distância entre dois pontos? Como que o senhor tirou o -1 do primeiro parênteses? Certo, aqui, né? Sim, sim. Isso, então vamos lá. A gente aprendeu na nossa primeira aula de distância que a distância entre dois pontos é dada pela raiz quadrada das coordenadas subtraídas, ó, elevadas ao quadrado e depois somadas, tá? Ou seja, isso aqui é a fórmula. Quando eu calculo a fórmula, eu tenho que pegar o x de A menos x de B. Quem que é o x de A? O x de A é 2, ó. Deixa eu pegar aqui outra cor. 2, ó. X de A é 2. X de B, -1. Então, eu tirei o -1 do B, ó. Esse -1 é do B. Esse menos que aparece aqui é o menos da fórmula, e esse menos aqui do parênteses aqui é o do -1 do ponto B, tá? Algo mais, Lucas? Aí deu menos com menos mais, aí só ficou um parênteses. Menos E com os isso. pões estão em cima. Menos com menos, aí fica mais, ó. Uhum. Entendi. Certo? Aí o restante é só aplicar as resoluções. Na segunda afirmação, nós temos o quê? Que a gente calcule a distância de A e C. Ele diz que a distância é 5. Nós vamos verificar se é 5. Ó. Então, vamos lá. Então, agora, na afirmação 2, deixa eu fazer de azul. Na afirmação 2, nós temos A, que é o ponto 2, 3, e o ponto C, que é o ponto 6, 0.
2, 3 e 6, 0. Vou copiar aqui só para ficar mais fácil de a gente visualizar. Como que eu calculo a distância de A para C para poder verificar se é 5? Então, a distância de A para C é a raiz quadrada de x do ponto A menos x do ponto C ao quadrado, mais y do ponto A menos o y do ponto C ao quadrado. Aí agora a gente vai substituir os valores. Quem que é o x de A? É 2, está aqui. Menos. Quem que é o x de C? É 6. Lembre-se, x é a primeira coordenada, tá? Ó, x e x. O y é a segunda, ó. Y e y aqui. Então, mais o y de A, 3, e o y de C é 0. Então, vai ficar 3 menos 0 ao quadrado. Aí, nós vamos resolver o quê? Dentro do parênteses, 2 menos 6 dá menos 4. Então, continua entre parênteses, porque o sinal está negativo, mais 3 menos 0, 3. Não precisa do parênteses, porque está positivo, tá bom? Agora, novamente, efetuar o cálculo. Menos 4 ao quadrado, 16. Base negativa, expoente par, resultado positivo. Mais 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Raiz quadrada de 25, 5. Ou seja, a segunda afirmação, ó, também é verdadeira, tá? Esperar passar a propaganda na rua. Bom, alguma dúvida? Deu. Diga aí. Não. Ô, pessoal, vocês estão com a câmera desligada. Só o Pedro com a câmera ligada. Vamos ligar aí as câmeras. Tá? Isabela, Luiz Flávio, Matheus, Luiz Felipe. Liguem vossas câmeras. Não me façam removê-los. Bom, continuando, nós temos agora que verificar a terceira afirmação, ó, que é a distância de A para D, raiz de 17. O D, ó, é o ponto 1 menos 1. Então, vamos aqui, ó, vou copiar aqui embaixo. Deixa eu fazer agora de laranja. Vou ampliar aqui, tá, a tela. Diminuiu aí um pouco para vocês, porque eu vou aumentar aqui para ter mais espaço para resolver. Olha só. Então, agora a terceira afirmação. O ponto A é o mesmo, né? O ponto A é o ponto 2, 3. E o ponto D agora é o ponto 1 menos 1. É isso? É, 1 menos 1. Então, vamos calcular agora a distância entre os dois. Ó. Então, a distância do ponto A para o ponto D agora. Mesma fórmula, tá, gente? Só muda a letra. Ó. Agora é o x de A menos o x de D ao quadrado, mais o y de A menos o y de D ao quadrado. E aí eu substituo os valores. Quem que é o x de A? 2. Vai ficar 2 menos o x de D, que é 1 ao quadrado, mais o y de A, que é 3, menos o y de D, ó, que é negativo. Então, vai ficar entre parênteses. Ao quadrado, fecha parênteses. Ora, 2 menos 1 dá 1, então fica 1 ao quadrado, mais 3 menos 1 vai ficar mais, então vai ficar mais 1, então resultado 4. 4 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16, resultado final, então, vai dar raiz quadrada de 17, não tem exato, então fica assim. Logo, a terceira afirmação também é verdadeira, como todas, né, estarão aqui, que a gente já sabe que vai estar, pelo gabarito. Agora, a gente vai ver o seguinte, ó, o ponto A está mais próximo do ponto B do que dos outros dois pontos. Isso é verdade ou mentira, né? O ponto A está mais próximo do ponto B. Bom, se vocês observarem, ó, isso aqui é raiz de 10, ó. Aqui é 5 e aqui é raiz de 17. Então, a distância do ponto A para o ponto B é igual, tá, gente? Distância é igual a raiz de 10.
do ponto A para o ponto C é igual a 5. E do ponto A para o ponto D é igual a raiz de 17, tá? Se eu transformar o 5 numa raiz quadrada, ele é raiz de 25, não é isso? Então, se vocês observarem, ó, esse aqui é o maior de todos, porque raiz de 25 é maior do que raiz de 17, que é maior do que raiz de 10. Ou seja, o raiz de 10 é o menor, então ele está mais próximo do ponto B. Então, nesse caso, esse aqui é o menor, o que significa que A está mais próximo de B. Alguma dúvida? Eu transformei o 5 na raiz de 25 só para facilitar a visualização, tá? Para vocês verem que o 5 é maior do que a raiz de 10. Se vocês pegarem a calculadora e verificarem aí quanto que vale a raiz de 10, vocês vão encontrar o seguinte. Deixa eu fazer aqui. Raiz quadrada de 10 é 3,16 aproximadamente. E raiz de 17 é 4,1 aproximadamente, tá? Então é menor do que 5. Ambos são menores do que 5. Alguma dúvida, pessoal? Só manda as daí no grupo depois. No grupo? Aham. Pera aí. Deixa eu mandar agora, porque se eu não mandar agora, lascou, tá? Bom, vamos para o intervalo agora, tá, pessoal? Depois do intervalo a gente continua, tá bom? Eu nem vou parar a Beleza. chamada, eu vou continuar normal, só vou descer. Eu vou só mutar aqui para não ficar fazendo barulho, tá? Então deixa eu mutar aqui a aula. Já já a gente
E aí, pessoal, vamos lá? Vamos retornar? Deixa eu mandar mensagem no grupo, ver se o pessoal... E aí, pessoal, vamos ligando as câmeras. E aí, oi, 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 oi. E aí, professor? E a Salve? E aí, Gabriel? Beleza. Opa, estou de volta aqui. Vamos lá para mais um vídeo no canal. Inscreve aí, deixa seu like. Compartilhe. Compartilha com seus coleguinhas, né? Ative o sininho. Me Salve segue que eu te tropinha, sigo. professor. Tem que falar salve tropinha. Logo eu vou estar preparando os vídeos de Minecraft para a gente estar Sério? tutoriais de redstone aí para vocês. Então não percam, viu? Fiquem ligados. Vamos lá, pessoal. Vocês que estão com a câmera desligada aí, vamos lá ligando. Caio. E aí, beleza. Você tem o Minecraft original? Se tiver, dá para chamar. Laura, sua câmera, Luiz Flávio, Luiz Felipe, vamos ligando as câmeras, beleza? Beleza. Escola online que a gente joga. Usa celular, então. Então, a gente vai para a próxima questão. Se você for removido porque sua câmera está desligada, não me perturbe depois, tá? Olha só. Se um triângulo equilátero tem vértices nos pontos menos 1, 2, 3, XY, que eu não sei quem é esse XY, qual vai ser a área desse triângulo? Então, vamos lá. Gente, nesse contexto aqui, é interessante, não precisa fazer o desenho, tá? Eu vou fazer o desenho só porque eu quero mostrar para vocês o que na prática acontece. Basicamente, nós temos isso aqui, ó. Nós temos o plano cartesiano, tá? XY, normal, como vocês já estão acostumados, ó. O eixo X e o eixo Y. Nós temos o ponto menos 1, 1. Quem que é o ponto menos 1, 1? É esse ponto aqui, ó. Menos 1, que é a conexão desses dois valorzinhos aqui, ó. Esse ponto aqui é o primeiro ponto lá, ó. O ponto menos 1. Quem é o ponto 2, 3? O ponto 2, 3, ó, é aqui, ó. 1, 2, 2 no X, 1, 2, 3 no Y. Aí eu vou conectar esses dois pontos. Melhor, essas duas coordenadas para montar um ponto. Daí, isso aqui é o lado do nosso triângulo, tá, pessoal? Esse é o lado do nosso triângulo. E eu não sei aonde está o outro ponto. Vamos supor que seja aqui, mas pode ser que esteja em qualquer lugar. Vamos voltar aqui para o preto. Vamos supor que seja o XY, que eu não sei onde ele está. É só para a gente ter aí uma referência um pouquinho melhor, tá? Mas não necessariamente o desenho é assim. A gente só sabe que ele é um triângulo, e além de ser um triângulo, nós sabemos que ele é um triângulo equilátero. E qual é a característica de um triângulo equilátero? A característica é, triângulos equiláteros possuem as medidas dos seus lados iguais. Isto é, os valores dos lados de um triângulo vão ter a mesma característica. Então, por exemplo, se esse lado aqui eu chamar de, sei lá, de K, esse aqui também é K, esse aqui também é K. Ou, né, a gente vai aplicar aqui o mesmo valor. Mas ele quer saber qual é a área do triângulo. Como que eu calculo a área de um triângulo, pessoal?
A área do triângulo é base vezes a altura do triângulo dividido por 2, não é isso? Quem é a base do triângulo? Esse valor. E quem que é a altura? Esse valorzinho aqui, que eu não sei quanto é que é, mas a gente vai descobrir, tá certo? Alguma dúvida até aí, pessoal? Ah, Gabriel, o original é por causa do seguinte, para poder jogar duas pessoas juntas, até onde eu sei, via internet, você tem que ter uma conta original no jogo. Na Xbox. Na Mojang. Eu não sei se tem como VPN você Telau, a jogar. gente tá aí pra isso. Eu não sei se for pirata tem como. Tá? Então, vamos lá. Vamos concluir aqui a resolução, tá? Então, entendido até aí, nós vamos calcular o lado, tá? E depois nós vamos calcular a área do triângulo, tá bom? Bom, como esse triângulo aqui é equilátero, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, para o cálculo da área. Fórmula da área. Ao invés de nós usarmos a fórmula tradicional, nós vamos usar outra fórmula que a gente aprendeu ano passado, no quarto bimestre. Quando nós temos um triângulo equilátero, a fórmula da área fica lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, que é exclusiva para triângulos equiláteros. Não pode ser utilizado em triângulos isósceles, nem em triângulos escalenos. Só no triângulo equilátero. Então, fiquem ligados, porque não é em qualquer triângulo, é somente nesse triângulozinho aí. Tá bom? Qualquer coisa, não façam errado. Mas vamos lá. Feito aí, o que nós vamos fazer agora? Calcular o lado. Professor, o senhor precisa calcular os 3 lados? Não. Eu só preciso calcular um dos lados, porque todos os 3, na verdade, são iguais. Então, como que eu vou calcular o lado? Bom, para eu calcular o lado, eu vou usar a distância, tá? Não de qualquer ponto, eu não vou calcular a distância desse aqui, porque ele tem x e y. Então, eu precisaria calcular o x e o y primeiro. Não vale a pena para a gente, tá, pessoal? Como a gente só quer saber a área, eu vou usar somente esses dois para calcular a distância, ó. Então, a distância vai ser a raiz quadrada, tá? Eu vou chamar de x de A e x de B, e y de A e y de B, tá? Só por questões de referência, mas se você souber da fórmula de cabeça, nem precisa colocar isso aí, tá? Então, vamos lá. Eu vou chamar esse primeiro ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. É menos 1, 1, 2 e 3. Então, o x de A é menos 1, o x de B é 2. Ó. Então, vai ficar negativo por causa da fórmula. Mas, y de B, ó, y de A aqui é menos 1 e y de B que é 3. Pronto. Vamos resolver dentro do parênteses. Menos 1, menos 2 dá menos 3. Como está negativo, deixa dentro do parênteses. Mais menos 1, menos 3 dá menos 4. Deixa dentro do parênteses. E aí, resolve as potências. Resolvendo as potências, o resultado vai dar 9 mais 16. Como base negativa fica elevada a número par, o resultado é positivo, então os dois ficam positivos, tá? 9 mais 16, 25. E aí tem raiz quadrada exata, que é, então, 5. Então, o lado do triângulo vale 5, tá, gente? Ó. Logo, vamos calcular a área. Logo, a área vai ser igual a lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Alguma dúvida até aí, pessoal? 5 ao quadrado, 25. Fica 25 raiz de 3 sobre 4. Observem que as respostas estão em número decimal. Então, a gente vai pegar o 25 e dividir por 4. 25 dividido para 4 vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Vai sobrar 1. Coloco o 0 e a vírgula. 10 dividido para 4 dá 2.
2 vezes 4 dá 8, então vai sobrar 2. Acrescenta-se o zero. 20 dividido para 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. E aí o resultado, então, vai ser 6,25. Logo, eu dividi esse com esse, tá, gente? Vai ficar 6,25 raiz de 3, alternativa A. Tá? Se não tivesse... Se tivesse fração, provavelmente a resposta seria essa aqui, tá? Essa aqui seria a resposta. Mas como está em número decimal, aí a gente calcula aqui. Dúvidas? Não? Dividiu 25 pelo 4, né? Oi? Dividiu 25 pelo 4? Sim. Aí deu 6,25. Então, deixa eu salvar aqui e mandar para vocês lá no grupo. Só um minutinho. Só um minutinho, tá, gente? Aí a gente vai fazer essa questão aí também de distância. E aí a próxima questão a gente vai sair da parte de distância e ver a variação e coeficiente angular, tá? Professor, a página da apostila é 133? Não sei qual que é a página, porque eu não estou utilizando a apostila no momento. Na verdade, nós estamos com a aula 3, tá? Aula 3 e 4, que é sobre distância de pontos. Mas a página eu não sei, porque eu não estou com ela, com a apostila aberta agora. Tá bom? Tá bom, eu já achei aqui. Página 127. Certo. Quem que levantou? Fala aí, Lucas. Posso ir no banheiro rapidão? Pode sim. Eu vou aproveitar esse minutinho, gente. Vou fazer logo a chamada, senão vou esquecer, tá? Ah, deixa eu colocar aqui. Hoje é 17. Então, Bárbara está aí. Beatriz está aí, né? Caio está aí também. Daniele, não. Ellen, também não. Enio, não. Gabriel, Isabela, José está aqui comigo. Laura. Laura. Caiu a Laura, né? Linerk, faltou. Luana faltou. Lucas está aí. Luiz Flávio está aí. Luiz Felipe está aí. Presente. Matheus e Pedro. Beleza. Deixa eu mandar aqui para a Nilza os meninos que faltaram, só para... Denilza, só um minutinho, gente. Vou mandar logo para ela. Que aí ela entra em contato com os pais, tá? Os meninos que estão faltando.
Deixa eu ver. Pronto, já mandei para ela aqui. Bom, então já terminei aqui a chamada, já lancei tudo aqui. Vamos lá, então fazer o próximo exemplo. Já mandei também o nome dos meninos que estão com a câmera desligada, do Laura, Caio, Lucas, Luiz Felipe, certo? Eu não quero remover vocês, gente, porque, querendo ou não, isso que eu estou dando aula para vocês é uma base do que nós vamos fazer na nossa próxima aula, na semana que vem, que é os tipos de equações que a gente vai estar resolvendo da reta. A gente viu a equação fundamental, e depois nós vamos ver a equação reduzida, a equação geral. Então, é importante que vocês estejam ligados aí, tá? Eu sei que, eventualmente, alguns de vocês desligam a câmera porque ou tem alguém no quarto com vocês, ou... Mas passar a aula inteira com a câmera desligada, aí é sacanagem com o professor, tá? Então, tchau, tá? Então, vamos lá, gente. Desculpem aí. Ficou até mais leve agora. Ficou mais leve. Ficou bonitinho agora todo mundo, né, José? José tá só rindo aqui. Mas vamos lá, gente. Terceiro exemplo, considere esse triângulo aqui, ó. O triângulo ABC, que possui essas coordenadas como os coeficientes, tá? O ponto A, que é o 2, 3, o ponto B, que é o 10, 9, e o ponto C, que é o 10, 3. Onde representa as coordenadas dos seus vértices e tal. A pergunta é, se M, ó, esse carinha aqui, ó, é o ponto médio do lado AB, então, qual é a medida do MC? Basicamente, isso aqui, ó. Eu não vou desenhar um plano cartesiano, eu vou só desenhar uma representação simplificada. Então, imagina o seguinte, se eu disser que esse aqui é o vértice A, esse é o vértice B e esse é o vértice C, e ele diz que M é o ponto médio de AB, então ele está aqui, ó, o M, mais ou menos aqui. Ele quer saber, então, da gente, esse cara aqui, ó, qual é o tamanho de MC? Não é o MC do McDonald's, não, tá, gente? É para saber qual que é essa distância aqui, ó. Essa distância daqui para cá. Quanto que vale? De certa forma, a gente vai calcular isso de maneira bem simples. A primeira coisa que a gente tem que calcular a primeira coisa que a gente tem que perceber é quem é o M, né? Segunda coisa, quem é a distância de M para C? Então, essas duas perguntas que a gente tem que responder nessa questão. Primeiro, M é o ponto médio. Como eu calculo, então, o ponto médio? É bem simples, tá, pessoal? Se M é o ponto médio do lado AB, então, nada mais justo do que fazer A mais B dividido por 2. Então, a gente soma os pontos e divide por 2.
Quem que é o ponto A, gente? Ó, é o 2, 3. E o ponto B, 10, 9. Então, eu vou pegar o 2, 3 e vou somar com o 10, 9. Agora, prestem atenção, porque senão vocês não vão entender, tá? Quando eu somo os pontos, eu somo o x com o x e eu somo o y com o y, tá? Então, eu tenho que somar separado. Eu não vou misturar as coisas, ó. X com x, 10 mais 2, 12. Y com y, 3 mais 9, 12 também. Observe, eu não faço 2 mais 3, porque são coordenadas diferentes, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Agora, eu vou dividir por 2, como ambos são 12, então vai ficar 6, 6. Esse é o ponto médio, esse ponto aqui, ó. É a metade do A para o B. Bom, mas não é só isso que a gente precisa fazer. Eu preciso calcular a distância do M por C. Observe, o C é o ponto 10, 3, tá, gente? Como que eu calculo a distância? Simples, distância do M. Eu vou colocar aqui embaixo o MC, só para indicar que é a distância do M por C, tá? É a raiz quadrada de quem? X de M menos X de C ao quadrado, mais Y de M menos Y de C também ao quadrado. Fala, Lucas. Por que o menos, já que em cima estava mais? Esse menos aqui, Lucas, é igual das outras questões. Eu vou abrir, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui no WhatsApp. Cadê? Tá aqui. Eu vou dar um zoom aqui nas questões para ver se vocês conseguem ver. Só um minutinho, tá? Ó, tá, abri meu WhatsApp aí só para vocês verem. Então é o seguinte, gente, ó. Lucas, isso aqui é a fórmula, Lucas. Tá vendo que a gente usou aqui, ó? Menos é da fórmula. Menos, menos. É da fórmula. Deixa eu abrir aqui a apostila, tá? Rapidão. Não, já deu para entender. Entendi já. Deu para entender, né? É da fórmula. Então, só para deixar claro aí, ó. Aí já estão de marcação comigo, hein? Não, mas não foi eu, Pedro. Foi porque ficou assim, parado. Eu vi a mensagem do Lucas lá ontem, né? Que ele Pois é, falou o Lucas aqui estava com raiva ontem. Ó, vamos lá. Teve errado, Pedro. Então, o menos é da forma. Porém, nós vamos substituir os valores, ó. O x de m é 6, ó. O x é esse aqui, ó. É 6 menos, ó, o x do c é 10, ó, aqui em cima, ó. X do c é 10, ó. Então, vai ser 6 menos 10 ao quadrado, mais o y do m, que também é 6, menos o y do c, ó, esse aqui, ó, segunda coordenada, aqui em cima, 3, ao quadrado. Aí a gente resolve primeiro entre parênteses, tá? Então, vai ficar, ó, 6 menos 10 dá menos 4. Como está negativo, fica entre parênteses, mais 6 menos 3 dá 3. É positivo, então não precisa do parênteses, tá? Ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Menos 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Então, dentro, não pode esquecer da raiz, tá? 9 mais 16 dá 25. E raiz quadrada de 25 é 5, tá? Então, nós calculamos a distância, ó. Letra C, 5. Então, isso significa dizer, pessoal, que o tamanho do segmento do M para o C, do ponto médio para o ponto C, é 5, tá? Veja que diversas contas estão caindo com a mesma resposta, quase, né? Que a gente fez, quase todas estão caindo com esse mesmo 5 aí, né?
Deu para entender? Vejam que a fórmula da distância é a mesma, tá? Para todos. Deixa eu salvar aqui e mandar para vocês. Professor, a gente tem a distância do C na segunda conta? Não, a distância a gente calcula. A gente tem as coordenadas. Então o senhor pegou a distância do B para calcular? Não. Eu calculei o ponto médio primeiro. E depois eu calculei a distância do ponto C, do M para o ponto C, usando as coordenadas, tá? Ó, isso daqui, ó, esse 10 e esse 3 são as coordenadas. Coordenada X e coordenada Y, no caso do ponto C. Tá bom? E aí eu usei as coordenadas aqui, ó, dentro do parênteses, para calcular, então, a distância. Porque eu não tinha visto que o C ele tinha número. Isso. A gente não tem distância, a gente vai calcular. Então, um adendo aqui, Lucas, que acho que é interessante talvez eu mencionar para vocês, se isso não ficou claro até agora, gente, é o seguinte, ó, pegar como exemplo aqui, ó. Quando está escrito assim, pessoal, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, quando está escrito assim, ó. Vou aumentar mais isso aqui. Quando está escrito assim, ó. Quando vocês verem que está escrito dessa forma aqui, ó. Isso aqui é um ponto. Tá? Isso aqui, ó, é uma coordenada. Tá bom? Isso aqui é outra coordenada, tá? Nesse caso aqui é a coordenada X e nesse caso aqui é a coordenada Y, tá? No caso do ponto A, que geralmente a gente coloca um índicezinho embaixo do número ali, ou melhor, da letra, para simbolizar para a gente isso daí, tá? Caso não tenha ficado claro ainda. Quando eu pego para fazer a distância, eu tenho que usar pelo menos 2 pontos para calcular a distância. No caso, desculpem, no caso, tem que ser exclusivamente 2 pontos, tá? Exclusivamente 2 pontos para poder dar certo. Só um minutinho, deixa eu beber uma água aqui. De fala e a garganta seca. Entenderam? Beleza. Deixa eu ver se eu pego outra questão aqui. Vamos pegar uma questão que não seja dessa parte. Vamos ver aqui uma questão de inclinação da reta. É um outro ponto que a gente precisa saber para podermos, então, resolver questões de equação da reta, que a gente vai ver nas aulas seguintes, tá? Olha só. Vocês estão vendo aqui que todas as afirmações são corretas, mas a gente vai verificar se são mesmo, tá? Por que são corretas? Olha só, considere as 4 afirmações e embaixo ele diz assim, qual é o número de afirmações corretas? Como eu mencionei, todas, né? Mas vamos verificar de um por um por que são corretas. Bom, primeira afirmação, ela pede o quê? Pede para a gente verificar o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos 1, 3 e 2, 5, tá? O ponto A, que é 1, 3, e o ponto B, que é 2, 5.
Ele fala que esse coeficiente é igual a 2. Nós vamos verificar se isso aqui é verdade. Como? Da seguinte maneira, na afirmação 1, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer os pontos, a gente quer o coeficiente angular, que é dado pela letra M, como vocês podem ver aí. E o cálculo desse carinha aqui é feito assim, ó, é a variação de y com relação a x. E essa variação, ela é dada como sendo x de b, y de b menos y de a, o x é embaixo. X de b menos x de a. Seria basicamente valor final menos valor inicial, da velocidade média e outras grandezas que a gente estuda na física, tá? Bom, se eu disser que esse ponto aqui é o ponto A e eu disser que esse ponto aqui é o ponto B, então y de B menos y de A, eu vou pegar a segunda coordenada, que é o y, 5, e o 3, ó, que é o y, então vai ficar 5 menos 3, sobre o x de B menos x de A. O x de B, ó, é 2 e o x de A é 1. Então vai ficar 2 menos 1. 3, aí vamos subtrair. 3 menos 5 menos 3, 2. E 2 menos 1, 1. O resultado final, então, é 2. Logo, a primeira afirmação ela é verdadeira. O coeficiente angular, que é dado por essa fórmula, é 2, igual está na afirmação. Então, afirmação 1, verdadeira, tá, gente? Alguma dúvida? Só fez uma variação sobre outra porque é coeficiente angular, né? Isso. Tá. Coeficiente angular, você calcula variação, tá? É a variação dele. Isso está relacionado com a equação da reta que a gente vai ver depois. A equação da reta é y menos y0, mx menos x0. A gente já fez essa aula, mas depois a gente vai recalcular também, num outro momento, tá? Lembre-se, o x0 e o y0 que aparecem aqui, ele é um ponto. Pode escolher qualquer um dos dois pontos que dá certo do mesmo jeito, tá bom? O m, você precisa calcular assim, a variação de x com relação a y, tá? Que seria o valor final menos o valor inicial. Valor final menos inicial, tá bom? Só para deixar isso claro para vocês. Mas aí a gente vai ver isso aqui no outro momento. Por enquanto, vamos ver separados. Letra 2 aqui. O coeficiente angular da reta determinada pelos pontos menos 1, 5 e 3, 1 é igual a menos 1. Mas vamos verificar se aqui é verdade. Como? Da mesma forma que a gente verificou o primeiro. Ou seja, vou até copiar aqui para vocês verem como é igual. Ó. Copiar aqui, colar aqui embaixo. Ó. O 2. Ó. Aqui a diferença vai ser o seguinte, ao invés de ser 5, 3 e 2, 1, igual o outro, deixa eu limpar aqui, né? A diferença é que nós vamos ter valores diferentes, só isso. Mas a forma de se calcular é a mesma. Vou deixar igual para vocês verem como as coisas são semelhantes, ó. O x agora, se eu disser que esse ponto agora é o ponto A e que esse aqui é o ponto B, o y do A é 5 e o do B é 1. Ó. Então, vai ficar 1 menos 5, que é B menos A, tá? O 1 e o 5. O x de B e o x de A, ó, o x do B é 3 e o x do A deu 1. Então, 3 menos 1. 1 menos 5 dá menos 4. 3 menos 1, 2. 4 dividido para 2 dá 2. Negativo com positivo, negativo. Então, a resposta é menos 2, tá? Ah, tem um detalhe, ó. Tá vendo que aqui é negativo, menos 1? Então, fiz errado, ó. Faltou um menos aqui, ó, menos 1. Menos com menos dá mais, ou seja, em vez de ser 3 menos 1, é 3 mais 1, né? Então, 4 dividido para 4, 1. Isso foi um erro, tá? Esqueci do sinal. Então, não esqueçam do sinal.
Entenderam, gente? Viram como é praticamente a mesma coisa? Viram? Vamos ver agora, ó. Vamos ver a letra 3 aqui, ó. Mesma coisa, ó. Vamos pegar aqui a 3, ó. Vou copiar e colar para vocês verem Letra aqui. 3, professor. Não é a letra 3, é o algarismo romano? Ah, tá. É 3, pô. Ó, letra 3, ó. Gente, mesma coisa, ó. Vou pagar só os números para vocês verem como tudo se encaixa do mesmo jeito, ó. Vou pagar aqui os números para vocês verem. Bom, coeficiente angular é a variação de y com relação a x. Isto é, valor final menos inicial, que em termos matemáticos é o b menos o a, tá? Então, nós vamos aqui agora ó, pegar o do item 3, ó. O coeficiente angular da reta determinado pelos pontos 4, 2 e 7, 2. Aqui eu vou chamar de A e aqui de B. Então, isso é y de A, menos, y de B menos y de A. Ó. O y de B é 2. E o y de A também é 2. Então, vai ficar 2 menos 2. O x de B é 7, ó. E o x de A é 4. Então, vai ficar 7 menos 4. Bom, 2 menos 2 é 0. 7 menos 4 é 3. 0 dividido para 3 é 0, tá? E aí, vocês vão ver que também é verdadeiro, ó. É igual a 0. Notaram, gente, como é igual? Não é parecido, é igual. Certo? O Matheus tá rindo ou tá chorando, Matheus? Tô chorando, professor. Não, pô, mas aí depois você reassiste. Reassistam o vídeo. Vamos lá. Vamos aqui pegar agora a próxima. Eu vou copiar aqui a pergunta, que aí eu não preciso ficar subindo a tela, né? Vou fazer aqui embaixo, ó. A 4. Eu vou, novamente, ó, gente. Novamente, vou copiar. Vou colar aqui embaixo para vocês verem como é parecido, ó. Vou apagar aqui só os números, igual eu fiz o outro. Para vocês verem como todo cálculo é praticamente a mesma coisa. Olha só. Determinar a reta determinada pelos pontos A e ponto B não tem coeficiente angular. O que significa não ter coeficiente angular, gente? É quando você tem aqui, ela é uma reta horizontal. Ou seja, o ângulo seria igual a 0, tá? Não tem ângulo. Não forma ângulo com o eixo X. Bom, vamos substituir os valores. Ó. Y de B menos Y de A. Então, o Y de B é 4. E o Y de A é menos 1. Então, vai ficar 4. Menos da fórmula. E aqui menos 1. Então, põe entre parênteses. O X de B menos X de A. Ambos são iguais a 3. Então, vai ficar 4 menos menos 1, que vai dar 5. Que vai somar. E 3 menos 3, 0. Tá bom? E aqui, ó. Não existe divisão por 0. Ou seja, não existe. Pois não existe divisão por 0, tá, gente? Então, também é verdadeira, tá? Não vai existir porque não tem divisão por 0. Dúvidas? Bem tranquilo, né? Vocês podem perceber que todas são bem parecidas.
Então quer dizer que quando vier alguma conta com coeficiente angular, o determinado vai ficar zero? Não consegui escutar direito? Fala de novo que eu estou mais próximo. Quer dizer então que quando vier coeficiente angular, vai ter zero em algum lugar da conta? Pode aparecer zero. Mas não obrigatoriamente tem zero, porque como você viu aqui, ó, as outras, ó, nenhuma deu zero. Ou melhor, a 1 e a 2 não deu zero, né? A 3 deu zero, mas a 4 deu zero, só que não existe. Se o zero ficar em cima, ok. Mas o zero, se ficar embaixo, então não existe solução. Porque não existe divisão por zero, tá? Gente, deixa eu pegar água aqui que estou produzindo bastante, peraí. Só um minuto. E aí, mano? Opa! Vamos separar isso aí. Ainda tem que vir aqui longe. Gabriel Jaivona da Silva. Câmera do professor está travada? Verdade, a minha câmera está travada. Aí, agora. E aí, Parecia pessoal? que ele não se mexia. E aí, pessoal? Beleza? Pior que tá travada mesmo a câmera. Deixa eu ver aqui. E agora? Tá Dá um restinho da ativado. aula aí pra gente poder fazer as coisas, fazer exercício, copiar e tal. Não Fazer entendi, aula né? dada, aula estudada. Essa aqui? Não, pera, esse daí é aula dada, aula estudada, né? Tudo isso daí. Mas vocês querem fazer na plataforma? Não, não. Tipo, dá tempo pra copiar, pra quem quiser copiar no caderno. E também a gente usa o resto do tempo pra copiar no caderno e depois pra fazer aula dada, aula estudada. Agora? Vocês querem agora? Beleza. O Bárbara. tempinho restante. O senhor já fez a Não, cara, tabelinha? pô, é porque é melhor agora, nossa cabeça vai estar mais fresca. Vai ser melhor pra copiar. Beleza. E aí, Bárbara? O senhor já fez a tabela lá do aula dada estudada? Pra ver quem já fez? É. Vou olhar. Enquanto Pra mim isso. dar uma olhada no meu nome lá. Tá. Enquanto isso, pessoal, vocês podem estar copiando aí e fazendo atividades, tá? Essas que eu já passei para vocês. Deixa eu mandar esse último exemplo aqui. Lucas Camuflagem. Caraca, mano. Vou ver aqui. Ô, professor, o senhor não viu o Lucas aí? Jogando o cabelo para frente? Parecia uma assombração. Como que é o nome daquela menina lá que joga o cabelo pra frente e usa roupa branca?
Eu ia falar loira do banheiro, só que não é não. Não é mesmo, não. É uma mulher que sai da TV. A bruxa do 71. Bruxa do 71. Chuck. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver de física do setor A, tá, pessoal? Primeiro, vou ver por setor separado, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês querem que eu passe para vocês, Quem está devendo o quê? É isso, Bárbara? Apresenta aí para nós ver. Ah, tá. Vocês querem ver, né? Beleza, peraí. Deixa eu ver até que aula já é para vocês fazerem aqui. Física, setor A, até aula 10 e 11. Professor, o senhor corrigiu. Bom, eu vou interromper aqui a gravação para não aparecer na gravação tá, essa parte, mas a gente está continuando a aula normal, tá? Até o final. É só para não aparecer os nomes de vocês e os dados de vocês, tá? Que aí eu não quero fazer edição de vídeo depois, que vai dar mó trampo. Bom?